Agora a gente vai trabalhar um pouco com a necessidade de escalagem. Primeira fórmula que a gente vai ter que fazer quando a gente fala de necessidade de escalagem é a reatividade. Então, eu queria explicar aqui antes, que a gente tem 0,2 vezes A mais B vezes 0,6 mais C vezes 1. O que é o A? O A, a gente está falando em relação ao tamanho das partículas. Ou seja, o A é a maior partícula, o B é a partícula média e a C é a menor partícula que a gente vai ter. Então, agora, indo para o exercício de necessidade de escalagem que eu tinha mostrado na sala, o que a gente tem? O que a questão dá? Ela dá que a gente está usando óxido de cálcio de 20% e óxido de magnésio de 8%. E a gente tem os valores de cálcio, magnésio, potássio, H mais Al e o nosso V2. O que é o V2? O V2 é a gente tem o V2. O V2 é a saturação que a gente quer chegar, que é 70% para uma determinada cultura. A questão também dá o tamanho das partículas. Dá 15%, 9% e 76%. Ou seja, aqui é a maior, média, e a gente tem a menor partícula. Ou seja, o nosso calcário tem 76% de partículas que são menores. O que a gente começa calculando? A gente começa calculando a reatividade. A gente vai A, B e C. O que a gente tem? 15 vezes 0,2 vezes mais o 9 vezes 0,6 mais 76 vezes 1. A gente tem o resultado de 84,4% de reatividade. O que isso significa, 84%? Significa que em 3 meses, 84% do nosso calcário ele vai reagir no solo. O restante desses 84%, que é 16%, ele vai reagir quando? Somente depois dos 3 meses. Esse valor de 3 meses, ele é fixo. Se vocês quiserem escrever algo assim na questão, também fica interessante. Qual que é o próximo passo? Calcular o poder de neutralização. Como que a gente vai calcular ele? Pn igual a porcentagem de óxido de cálcio, que é esse que a gente tem aqui anteriormente, vezes 1,79 mais porcentagem de óxido de magnésio, vezes 2,48%. Vai mudar esses valores de 1,79 e 2,48? Não, são valores fixos da nossa fórmula. Essa fórmula, ela é assim. Então, a gente vai colocar 20 e o 8 aqui não vai mudar nada. É a porcentagem mesmo que a gente joga direto. O que a gente vai ter? Vai ter 55% de poder de neutralização. O que significa? Que somente 55% desse calcário vai neutralizar as nossas bases. Próxima coisa que a gente tem que calcular, PRNT. Como que calcula o PRNT? PRNT é igual a PN vezes RE. Na verdade, aqui é RE, não é R. Vezes dividido por 100. Qual valor vai dar? 46,96% de PRNT. O que significa? Isso aqui é o que de fato vai reagir em 3 meses. Próxima coisa que a gente vai calcular é a necessidade de escalagem. A nossa necessidade de escalagem é igual a V2, que é o que a gente deseja chegar, menos o V1, que é o que a gente tem, dividido por 100 vezes CTC potencial vezes o fator F. A gente vai ter que calcular esses valores aqui separados, ó. CTC
Potencial é igual à soma de bases mais alumínio mais H. A gente tem os valores aqui, só esses valores para a gente usar na fórmula, a gente tem que dividir por 10, porque eles estão em milimol carga, a gente precisa deles em centimol carga. Coloca uma vírgula aqui, a gente já tem eles em centimol. Então, a gente vai pegar esses valores e vai jogar aqui nas fórmulas. Vai dar 6,7 de... Ó, tá errado aqui. De CTC potencial. O nosso V%, que é o que a gente tem no nosso solo, a partir daquela análise anteriormente, é 55%. E o nosso F, que provavelmente será dado na questão, é 100 dividido pelo PRNT, que na verdade não é dado na questão, mas enfim. 100 dividido pelo PRNT, o nosso PRNT citado anteriormente de 46%. Então, 2,12. A gente vai jogar aqui na fórmula e vai dar uma necessidade de calagem de 2,09 toneladas por hectare de calcário. E é isso. Mas, quando a gente fala de calagem, a gente também tem que fazer a conta da necessidade de gesso, que é a necessidade de gessagem. Nosso NG, como que a gente faz esse cálculo? É 50 vezes a porcentagem de argila. Se a professora der uma análise de solo, a gente vê a nossa porcentagem de argila e multiplica por 50. A porcentagem de argila para o nosso solo hipotético que eu tenho nesse cálculo aqui é de 12,5%. Então, a gente só multiplica 50 vezes 12,5%, a gente já tem o nosso valor da necessidade de gesso, que é 620 kg por hectare de gesso.